4 pesos pesados da América do Sul e 13 títulos reunidos. Grêmio, River Plate e Palmeiras e Boca iniciam nesta semana as semifinais de encher os olhos da Copa Libertadores 2018. Para analisar os confrontos, mais uma vez a dupla dinâmica, Fernando Barros e Gustavo Luquezzi. Gustavo quem? Luquezzi. Tá certo. Você entendeu Luquezzi, né? Luquezzi. Mas é Luquezzi mesmo. Vamos lá. Eu fiz um levantamento aqui, Fernando e Gustavo. Estava comentando aqui com o Fernando que desde 2009 as semifinais da Libertadores não tem 4 campeões reunidos, né? Cada um nos lados da chave. Isso reforça o peso dessas semifinais, também já acrescentando qual o duelo mais equilibrado. Isso reforça que os times grandes estão ganhando mais e os menores estão ganhando menos, porque esse equilíbrio não é à toa, esse desequilíbrio não é à toa não. A gente até lembra de Once Caldas. Nunca mais vai surgir um desse. Com essa disparidade, uma zebra dessa, nunca mais vai. Uma disparidade financeira dessa, dos grandes para os menores, da América do Sul, o que já é muito agravado no Brasil e lá está se agravando cada vez mais, principalmente quando a Argentina fechou aquele contrato com o governo, depois recuou e, enfim, Boca e River e Racing e os maiores lá começaram a ganhar muito mais. Isso vai se alastrando cada vez mais, é uma coisa que eu temo muito para um futuro próximo. De duelo equilibrado, quase cebolinha agora, de duelo de equilíbrio, difícil, né? Porque você vai botar o Palmeiras e Boca aí. Palmeiras, para mim, é o melhor time sul-americano. O Boca, o mais pesado de títulos. Pesado, eu olhei para Fernando aqui, ele já... eu não entendi. O River tá numa excelente fase, perdeu a invencibilidade de quase 300 dias aí, 200 e poucos dias, esse final de semana no Argentina, porque botou os reservas. E o Grêmio, pelo amor de Deus, Grêmio, camisa entorta varal como a do Boca também. E esse Grêmio de Renato Gaúcho, né? E esse Grêmio de Renato. Não é qualquer Grêmio, talvez um dos melhores Grêmios da história. Ia ficar em cima do muro, mas para não ser chamado de amarelão, eu acho que atualmente o Boca e Palmeiras é um equilíbrio maior, porque eu acho que o Grêmio é mais favorito no caso contra o River. Mas enfim, qualquer resposta seria aceitável em todos os lados. E você, Fernando? Qual o palpite para duelo mais equilibrado? Depois a gente tem mais palpite. Acho que são 2 jogos. Assim, semifinal da Libertadores já é uma coisa para quem gosta de futebol, principalmente sul-americano, é coisa imperdível. Mas 2 jogos do calibre desse de Grêmio, River Plate, Palmeiras e Boca Juniors é coisa para fã de futebol não perder de jeito nenhum. Nessa questão dos confrontos mais equilibrados, eu vou com o meu colega aqui, porque apesar de o River ter muita camisa, ter esse bom trabalho com o Marcelo Galhardo já de uns anos, e de ter um elenco bom também, ele fica um pouco abaixo, eu vejo, em relação ao elenco do Grêmio. Né? O Grêmio, além de ter um bom elenco, é entrosado, tem esse bom trabalho com o Renato Gaúcho, é um time que vem embalado de pelo menos um ano para cá, um ano e meio. E Palmeiras e Boca, não, você vê um time que para mim talvez seja o maior da América do Sul, da história, o Boca Juniors, né? Camisa pesadíssima, tradição, força dentro de casa, e o Palmeiras que hoje talvez seja o melhor time, não sei em termos de elenco, mas em termos de aspecto geral, porque é um time que tem bom investimento financeiro, tem também um time muito forte, tem um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, esquece até, o Filipão é sim um dos maiores treinadores do Brasil, e o Palmeiras está muito embalado, então acho que Palmeiras e Boca tem tudo para ser um confronto de gigantes em ótimo momento, e Grêmio e River são 2 times grandes, mas ainda acho que é um confronto um pouco menos atrativo do que o Palmeiras e Boca. E essa coisa que a gente fala de camisa em torta-varal, também muita gente não gosta dessa expressão, né? Porque não se ganha mais camisa. Ninguém está dizendo que se ganha mais. Antigamente se ganhava, de fato. Você chegava com a camisa, quando apertasse, você botava a camisa em cima, a camisa grande levava. O adversário sentia, né? O adversário sentia. Hoje realmente diminuiu esse peso. Mas ainda influencia, isso sempre tem um dúvida. Principalmente em Libertadores, até com a arbitragem meio, né? Exatamente. A gente até viu nas quartas de final o Cruzeiro e Boca Juniors, né? Aquela arbitragem bem camarada pro Boca, né? Então, a gente sabe que esse negócio de camisa realmente pesa, principalmente Libertadores, que é toda uma questão controversa, de briga de torcida, de arbitragem. O Libertadores já é um torneio interessante e complicado ao mesmo tempo por conta disso. E acho que é um dos torneios onde a camisa mais pesa, talvez no futebol recente, seja a Libertadores. A Conmebol, só lembrando que reuniu os 4 presidentes de clubes para falar do fair play e tal. Brasil e Argentina, né? Não, pois é, mas aí até o apito inicial. E tem gente que, feito Fernando aí, que adora quando diz o futebol respira, quando vê uma confusão.
Futebol agoniza quando vê esse tipo de confusão. Pra mim, sem confusão é quando o futebol vai sair dessa UTI. Dos brasileiros, vou começar aqui por Luquezzi. A gente estava comentando aqui que o Grêmio está sem André, né, e sem Everton, recentemente convocado para a seleção brasileira e cortado por conta de lesão. E Luan, meia bomba, né? E Luan, Tá meia com a inflamação na sola do pé. Isso. Renato até disse que ele não viajaria, mas viajou. Foi meio um blefe de Renato. Mas perde demais. E o Palmeiras sem Marcos Rocha, mas vindo de uma maratona Sem dúvida o Grêmio. Sem dúvida, quem vai sentir mais. Não precisa nem completar a pergunta, sem dúvida. Porque Everton, pra mim, na atual fase, Talvez o melhor jogador talvez assim, no acima Brasil. de Luan. E disparadamente acima de Luan. E André, tá, não é uma coisa que pese. André teria o peso do Marcos Rocha, já que você bota assim. E a maratona, o Palmeiras tem um elenco gigantesco. A maratona pro Palmeiras não dá pra botar como um peso, não. Mas acho que o Grêmio sempre muito mais. Só eu levantar aqui uma questão que Canidia falou em entrevista, Cláudio Canidia. num evento beneficente, né, do Boca Juniors, semana passada, jogando a pressão pro lado do Palmeiras. Dizendo que o Palmeiras é o grande favorito, não só no confronto contra o Boca, mas para ganhar o título. Vocês acham que é a estratégia, mesmo ele não integrando a comissão técnica, mas enfim, já trabalhando no psicológico. Já é meio- Baixou pra Caju. Já é uma meio catimba extra-campo, né? Essa coisa de Caneja. Mas eu até reforço um pouco, eu acho que também o peso maior desses 4 times para ganhar em cima do Palmeiras. Sabe? Por todo o investimento que o Palmeiras fez, o dinheiro que a Crefisa depositou, né? Ou seja, o Palmeiras vai ter que ser essa pressão até o fim. Por mais que o Palmeiras esteja bem no Campeonato Brasileiro e hoje seja o virtual favorito a ser campeão brasileiro, o Palmeiras já perdeu a Copa do Brasil também. Então já aumenta aquela coisa, perdeu o Paulistão. Então, a pressão toda, gigantesca. Todo time que vai ter muito dinheiro em caixa vai ser uma pressão grande, como a gente vê na Europa. Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Botou muito dinheiro, vai ter essa pressão. E o Palmeiras hoje na América do Sul é quase um clube diferente, porque além dele ganhar uma verba de televisão equivalente aos maiores clubes, ainda tem todo esse investimento externo da Crefisa. Ou seja, de certa forma, apesar de achar que Canidia faz isso para um pouco meio que aliviar a pressão sobre os jogadores do Boca, acho que a pressão maior para ganhar é do Palmeiras, por conta do dinheiro gasto. Mas engraçado que eu tava pensando agora, lembrando, dos 4 times, 3 tem jogadores que fizeram história recente na Libertadores. Então esses caras podem muito bem falar de bastidores lá dentro e contar muito a favor. O Felipe era um perna de pau danado, mas também entende bem de Libertadores. Então são 4 caras aí que, um como treinador, o Renato agora como treinador recente também, o Esqueloto e o Galhardo são 4 caras, até nisso o peso é gigante. Se a gente pegar os treinadores, talvez tenhamos uma das melhores semifinais da história da Libertadores em termos de conquista dele, né? Esqueloto foi o quê? Tetracampeão como jogador pelo Boca Juniors, né? E agora está fazendo um bom trabalho, foi campeão argentino com Boca recente. Marcelo Galhardo foi campeão no River como jogador no ano de 96 e ganhou Sul-Americana e Libertadores recente pelo River Plate. Renato Gaúcho ganhou a última Libertadores e foi campeão como jogador também. E Filipão ganhou 2 Libertadores por Grêmio e Palmeiras, ou seja, em termos de currículo, a gente está muito bem servido. Não tem nenhum novo, um cara de nova geração que não tem um histórico, não. Os 4 são muito pesados ali. Em relação a, você falou aí do passado e tal, do time de Esqueloto, inclusive em 2001 foi a última eliminação do Palmeiras, foi para em semifinal, foi para o Boca, né? Isso. Esse time de hoje do Boca nem se compara ao... Não. Aquele esquadrão do Bianchi, aquilo ali ganhou de todo mundo. Ali entrava e dava. Era um dos melhores times da história, assim. O Boca é um time Do mortal futebol hoje, mundial. aquele time era imbatível. Entendi. Com o Riquelme numa grande fase, aquele time ali, realmente eu vejo como talvez o maior time da história do Boca Juniors. Eu quero convidar você agora para participar da nossa enquete, né? Os meninos aqui deram um pouco o palpite, né? Jogaram a responsabilidade pro lado do Palmeiras, mas eu quero saber de você. Vote aí. Quem é que entra com a pressão de conquistar o título da Libertadores 2018? Palmeiras, Boca, Grêmio ou River Plate? Muito importante sua participação. Vamos dar prosseguimento aqui. Mas perguntando pra você, quem você acha que seria o campeão da Libertadores? Eu acho que vontade, fiquei com essa Palmeiras. curiosidade. Eu votaria no Palmeiras, sim, pelo elenco, pelo técnico. Inclusive, eu quero falar em relação a Filipão. Vamos. Comentar com vocês. Filipão sendo campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro.
dá uma amenizada em 7-1 ou... O Fernando Isso- já lambeu a cria aí, né? Pra mim é... Não, ele vai ser sempre lembrado pelo 7-1, mas eu acho que ele ganhando essa Libertadores, ainda digo, mas se ele conseguir a proeza de ganhar um Mundial, que é o título que o Palmeiras persegue historicamente, que é o maior vítima de provocações dos adversários paulistas, é justamente essa coisa do Palmeiras não ter Mundial. Se ele ganha essa Libertadores, esse Mundial, ele corre um grande risco de se tornar o maior nome da história do futebol do Palmeiras, né? Pô, já tem uma Libertadores pelo Palmeiras, Copa do Brasil, ele É um grande Cara, o Filipão treinador, é mas eu gigante. não admiro, assim, eu respeito muito a história, é sensacional, mas não um cara que eu encho os olhos como eu me encho com um Renato Gaúcho, com um Tite, é outra galera que o Filipão é uma escola pra mim. Filipão é Muito meio que catimbeiro. os últimos respiros da velha guarda que a gente teve de treinadores, né? A geração dele tá quase todo definhando, mas ele é um que tá se sustentando com um grande trabalho ainda. Você acha que há a possibilidade mesmo de ver por uma nova perspectiva o 7-1? Eu acho menos? que Não. ele volta a ganhar Não uma grande babe moral. não babe Eu não. acho que ele volta a ganhar uma grande moral e vão falar por muito tempo dos históricos de Filipão, dos feitos dele por clubes brasileiros e também pela seleção, né? Ele foi pentacampeão, apesar de ser o treinador do maior desastre do futebol da seleção, ele tem um currículo irrepreensível. A gente comentou aqui rapidamente sobre Fair Play, que a Conmebol reuniu os 4 presidentes dos clubes semifinalistas para falar sobre as boas condutas para as semifinais. E, claro, porque a Conmebol sabe que envolvem dois países tradicionalmente rivais, né? São países rivais, e Libertadores não foi diferente, não é diferente. Esse clima de cordialidade, como é que você vê? Só fica lá mesmo na mesa? Ou... Só fica na mesa e essa coisa não adianta de nada. Se que vai ter confusão, vai. Eu realmente não gosto dessa coisa do futebol respira, quando alguns brincam. Quando vê confusão, vê bufetada, acho que o futebol sul-americano é assim mesmo, tem que ser assim. Não tem que ser assim, ele pode evoluir, ele pode melhorar e não precisa ser assim sempre. Mas, como é jogada de uma forma mais... deixa eu não usar o termo violência, mas de uma forma mais contundente, acho que até algumas peças como o Felipe Melo, se tivesse uma certa cabeça, calma, não me apedrejem, seriam peças importantes, porque é um pessoal que na Libertadores é necessário. É necessário, eu sei que eu vou me arrepender muito de ter dito isso, vou ser xingado muito, mas se ele tiver um pouquinho de cabeça de não ser expulso com 5 minutos, é um cara necessário. E você, Fernando? Quem é o mais casca grossa dos dois times, Palmeiras ou Grêmio? O que você vê assim de... Eu acho que... Para esse confronto Brasil-Argentina. Eu acho que o Palmeiras, antes da chegada do Filipão, não estava com essa casca grossa toda, não. O Filipão é um cara que domina essa coisa de mentalidade copeira, né? Até na última passagem vitoriosíssima, na passagem dele no Palmeiras, no final dos anos 90, foi justamente esse espírito que ele incorporou ao Palmeiras, que ele já tinha levado para o Grêmio do meio dos anos 90. Aí o Palmeiras seria ter um jogador como o Felipe Melo, que ele simboliza muita raça, para o bem e para o mal, né? Que ele pode acabar prejudicando. Mas o Palmeiras ganhou essa casca. Mas ainda assim eu vejo o Grêmio como um time um pouco mais frio, mais equilibrado nisso aí. Já mostraram isso na Libertadores do ano passado e está mostrando isso nesse ano, né? Até nos mata-matas recentes do Grêmio. Eles estão... E tem aquela coisa do Grêmio mortal, sabe? O Grêmio jogando lá é uma coisa mais fria do que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras pode até ser um pouco mais raçudo, tirando o Felipe Melo, mas eu acho o time mais arriscado para segurar seus jogadores dentro de campo do que o Grêmio. E contando que os dois jogos são decididos no Brasil, para mim isso conta muito também. Né? Curiosamente, o Palmeiras não tem gringo, né? Não tem estrangeiro. Não estou Palmeiras lembrado. Palmeiras? No time titular. Borra, Borra, né? Borra que é o artilheiro. Tem né? Borra, Ele é artilheiro da Mas Libertadores. não tem nenhum argentino como Kahneman no Grêmio, por Sim, exemplo, né? sim. Que é aquele espírito. E tem Guerra, que é venezuelana, é banco, né? do Exato. Palmeiras. Isso influencia, não? Eu acho que a presença de Kahneman ali na zaga argentina. Então, talvez você ter mais jogadores sul-americanos com vivência em Libertadores e Copa Sul-Americana, acho que ajuda muito. Mas o ponto, o Palmeiras também tem muito jogador experiente, muito jogador rodado. Eu acho que nesse ponto não deva fazer tanta diferença se ele ser argentino ou colombiano, não. Eu acho que até o futebol sul-americano, quase como um todo, é muito parecido nessa questão de ser mais raçudo, mais aguerrido, mais briguento e tal, ao mesmo tempo que é muito técnico também. Ou seja, e o Grêmio não é só essa coisa de time raçudo. Não, o Grêmio também é um time muito técnico, muita qualidade de meio campo, troca de passes. Renato Gaúcho conseguiu colocar isso no time do Grêmio. É um Grêmio que joga um futebol bonito e que a gente não é acostumado a ver assim tanto na história do Grêmio. Eu falei que Borra era o único gringo do Palmeiras, mas eu me equivoquei. Eu quero pedir desculpas. Tem Gustavo Gomes, que é paraguaio, Nick Freire, argentino, e Guerra também está inscrito na Libertadores para essa fase final venezuelana.
vamos continuar aqui, depois dessa correção, falar da Libertadores de 2019. Que também, esse vai ser o último formato na final, né? Com final em 2 jogos. E vamos ter uma novidade, que é a final em um jogo em campo neutro, com a primeira decisão em Santiago. Vai perder um pouco do clima, dessa áurea de você jogar lá, por exemplo, na Bombonera e precisar, por exemplo, descontar, sendo um Palmeiras, por exemplo, na Arena Palmeiras, perde um pouco dessa áurea? Eu acho que, assim, eu sei que tem muita gente que é contrário a isso, porque é um continente gigante na Europa, que você pega um trem, tá lá. Mas eu acho que deveria ser testado, mas não na Libertadores. Usaria na Sul-Americana primeiro, para ver se daria um bom público, se daria uma boa repercussão. Não dessa forma, jogar já para o Libertadores, tentando imitar a Champions League. Mas acho que é uma ideia válida sim. Você. Pode ser até que dê certo, porque a Liga dos Campeões fortaleceu muito a marca com essa questão do jogo único e até ele meio que fortalece o potencial futebolístico das cidades, das grandes capitais. Mas eu acredito que para quem acompanhou muito Libertadores, quem sempre assistiu muito, vai sentir um pouco da falta daqueles espíritos de jogar no Monumental de Núñez, fazer o primeiro jogo, ou o segundo na Bombonera, aí depois vem pra cá, faz um no Morumbi ou Maracanã. Isso acho que faz uma diferença grande, né? Eu sei que a Conmebol não vai inventar de colocar alguma cidade que não tenha um mercado de futebol tão pequeno, mas vai escolher só grandes estádios, grandes cidades com grandes estádios. Mas acho que sinto um pouco de falta dessa coisa do jogo da ida, da volta, aquela estratégia, todo aquele clima de guerra que acontecia antes dos jogos. Talvez pode ser que dê certo, mas sinto um pouco de falta do modelo antigo, modelo clássico, né? E até o dia vai ser no sábado, né? A tentativa de meio que copiar aí a Liga dos Campeões, que também é disputada agora no sábado, e em campo neutro, um jogo único. Bom, esse foi mais uma edição do Folha em Campo. Gostaria de agradecer a sua participação. Participe da enquete, deixe sugestões de pauta. Muito importante a sua participação. Obrigado e até a próxima.